Boa noite, turma. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de saúde coletiva e hoje nós vamos falar sobre determinação social da saúde e da doença. Conto com a participação de todos vocês. Olha, determinantes sociais da saúde, de saúde, os DSS. Atualmente, gente, esse conceito está bastante generalizado, Por quê? Porque evoca as condições de vida e trabalho dos indivíduos, dos grupos, da população, também as condições socioeconômicas, tudo isso estando relacionado com a sua situação de saúde. Lembra que o nosso conceito de saúde é ampliado? Então, existem vários conceitos para os DSS. Nós temos aqui no Brasil uma comissão nacional sobre os DSS. E o conceito deles é que os DSS são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco da população, na população. Então, veja o tanto que é interessante. Lembra que na disciplina passada foi comentado que não tem mais saúde, ausência de doença? Não existe isso? Esse conceito aí está super ultrapassado, que hoje a gente tem o conceito ampliado dos determinantes sociais. Então, na Comissão Nacional, vem falar justamente sobre isso, sobre os fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos e comportamentais. Olha que interessante, Tudo isso influencia o aparecimento de doenças, de patologia, ocasiona, problemas de saúde e deixa a população com os fatores de risco aí para determinadas condições de saúde. Já para a Comissão da Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que as DSS são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Veja só que o conceito no Brasil, ele é ampliado. Percebam? Percebam que é ampliado por fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais. Já na OMS, é apenas condições sociais em que as pessoas vivem. Então, o Brasil, ele sempre sai à frente em alguns conceitos para a saúde. E aí, nós temos alguns autores que definiu como os atores e mecanismos através das quais as condições sociais afetam a saúde, que potencialmente podem ser alteradas através de ações baseadas em informações. Então, esse é um outro conceito dos determinantes sociais de saúde. Em 1996, esse outro autor ele fez uma definição sintética ao entender como ocorre, como as características sociais dentro das quais a vida transcorre pode afetar a saúde. Veja só, gente, existem vários conceitos, mas nós precisamos entender que a saúde ela tem os seus condicionantes e os seus determinantes. Então, você que vai trabalhar numa unidade básica de saúde, você precisa entender que os aspectos culturais de uma população influenciam na ocorrência de doenças ou podem melhorar as suas condições de saúde. Então, aqui no Brasil, nós temos aí os determinantes sociais de saúde, apontando tanto para as características específicas do contexto social, que afetam a saúde, como para a maneira com que as condições sociais traduzem esse impacto sobre a saúde. Nesse caso, a determinação social, então, são as relações dialéticas entre os fatores e a busca da essência das causas. Quem aqui já ouviu falar sobre a árvore dos problemas? Então, na árvore dos problemas, isso aqui, quando a gente estava no modo presencial, eu trabalhava a árvore dos problemas, os determinantes sociais. Então, cada grupo ia trabalhar a árvore dos problemas
e das soluções, né? Então, nós temos aí, né, a ocupação como um fator de risco dentro dos determinantes sociais de saúde. A renda, olha o tanto que esse conceito é ampliado, gente. A renda, o gênero, a alimentação, a moradia, o transporte, o lazer, as características biológicas, isso é a genética, e o estilo de vida. Então, você veja que saúde não é ausência de doença, certo? Porque eu ainda vejo muito aluno pensando com esse conceito antiquado, né, ali da OMS. Não, os nossos conceitos, eles são bem ampliados, tá? E os determinantes sociais de saúde, eles vêm, então, apontando quais são os fatores de risco para as condições de saúde. Vamos pensar, por exemplo, vamos pegar aqui um paciente com hanseníase. É importante a gente saber como é a moradia desse paciente, como é a alimentação desse paciente, como é o estilo de vida desse paciente, qual a ocupação desse paciente. Tudo isso, pessoal, vai influenciar. Já foi o tempo da gente responder assim, isso mesmo, viu? Já foi o tempo, mas ainda, Elisete, tem muito aluno ainda pensando que é ausência de doença, viu? Principalmente quem não assiste às aulas. Vai continuar nesse conceito. Muito bem, eu estou aqui respondendo também o bate-papo. Certo, então vamos pegar o paciente de hanseníase. Gente, é importante observar os determinantes sociais de saúde dessa população. A renda dessa população vai influenciar no tratamento dele, nas respostas que ele vai ter ao tratamento. O gênero também. A saúde do homem, pessoal, é um desafio a saúde do homem, porque os homens, o gênero masculino, não vão à unidade básica fazer exames periódicos. Eles só vão quando estão morrendo. E aí, muitas vezes, algo que poderia ser simples de resolver no início, se transforma em algo muito difícil de resolver. Então, você pode observar, sempre através dos determinantes sociais de saúde, os fatores de risco que a sua população ela está predisposta, ou ela está sob risco mesmo, certo? E a questão do estilo de vida, né? Hoje, nós temos aí crianças com estilo de vida sem correr, sem brincar, no estilo de vida mais em casa, né, na internet, e essas crianças, o que elas estão tendo? Obesidade e diabetes, pressão alta. Tem vários casos, pessoal, e você vai pegar pessoas de todas as formas, e você sempre vai olhar para isso. Você não vai considerar apenas a patologia em si, mas você vai considerar todos esses fatores de risco. Você vai sempre ter o olhar para os determinantes sociais de saúde. A Thalita está dizendo assim, professora, fizemos um trabalho em educação e saúde, tínhamos que pegar um caso ou inventar um, e tínhamos que nos perguntar e responder essas questões, local onde o paciente morava, região e idade. E isso, gostou desse trabalho? Eu que bolei ele, viu? Eu que planejei ele. É isso aí, porque isso tudo é importante. Você não vai olhar apenas para a hipertensão do paciente. Você precisa olhar todos os determinantes sociais de saúde. Você não vai olhar só para diabetes. Você vai olhar... Às vezes o paciente, desculpa, atrapalhei, professor? Não, pode falar, Maicon. Tô falando assim, às vezes assim, por questão do paciente, ele pode morar em zona rural, Aham. e tem dificuldade de acesso de ir no hospital, tipo assim, não tem, a saúde não tá lá ainda, É um sabe? fator de risco, muito bem. E às vezes a prefeitura, ela não tem condição de mandar uma ambulância para enviar essa pessoa para, como é que se faz? Fazer a remoção. Uhum. Né?
fazer a remoção desse paciente para outro hospital. É remoção que fala, né? É levar o encaminhamento, né? Aqui tem alguém que não está conseguindo entrar. Bom, aí não é comigo, né? Não está conseguindo entrar no Zoom, tem que ver aí o próprio servidor da pessoa. Bom, e aí, pessoal, para a gente falar sobre determinantes sociais de saúde, é importante a gente pensar em desigualdades, tá? Então, o Brasil, ele tem desigualdades enormes, nós já falamos sobre isso, tá? Nós temos diferença nos estados de saúde entre os indivíduos, às vezes que moram em uma mesma casa. Nós temos desigualdades, diferenças nos estados de saúde entre indivíduos que moram em um mesmo bairro. E entre indivíduos que moram em bairros diferentes ou estados diferentes. O que um aluno colocou aqui? Em antropologia e sociologia aplicada em enfermagem, o professor fala muito sobre... Isso! Foi comigo, Micaele, que você fez? Isso, é antropologia. Muito bem. Isso aí, gente. Agora você tem que pegar todo esse conhecimento e trazer para cá, para a saúde coletiva. E chegamos às iniquidades. Gente, as iniquidades em saúde é algo sério mesmo. Essas desigualdades de saúde entre grupos populacionais, que além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias. Vamos pensar numa iniquidade em saúde. Vamos pensar. Porque a iniquidade, gente, é algo que pode ser evitada. Pode ser evitado se tiver o quê? Se tiver políticas públicas eficientes. Se tiver o acesso ao serviço de saúde. Então, metade dos problemas de saúde são iniquidades em saúde. Olha só, uma paciente que está grávida no município, cadê o Joelmi? Joelmi não está aqui hoje? Não, né? Tá, Joelmi? Estou aqui. Ah, tá. Vamos pegar uma iniquidade lá da sua cidade. Qual o nome lá? Pindorama. Pindorama, então. E nós temos uma grávida lá em Pindorama, e essa grávida, ela evoluiu para uma gravidez de alto risco, ela teve uma DEG, doença gestacional hipertensiva, que é grave, certo? Ou vamos falar pré-eclâmpsia, certo? Que é mais comum para vocês entenderem. E lá não atende essa paciente, então ela precisou ser encaminhada para o hospital Dona Regina. Só que do Dona Regina, do Pindorama até aqui, ela foi a óbito na ambulância. E aí? Essa morte poderia ser evitada? Poderia sim. Poderia. Poderia. Com acompanhamento. Poderia ser evitada se tivesse fazendo o pré-natal, o acompanhamento pré-natal de alto risco, se ela tivesse sido orientada a já estar aqui próximo a um hospital de referência, entendeu? Muitas vezes não orientam as pessoas. A orientação é quando você sentir as dores, você procura maternidade. E então, gente, muita coisa, muitas doenças, né, muitas mortes poderiam ser evitadas, tá? Então, a iniquidade, ela acontece quando o poder público, ele não evita, certo? Ele é injusto. Ele provoca injustiça. Ele não evita aquela condição, aquela situação de doença ou agravo. Pode falar. Isso assim, você percebe que são determinantes que estão diretamente na base assim, de produção das iniquidades sociais, né? Isso. Que causam um impacto negativo, né, sobre a saúde de pessoas. Isso.
E é importante a gente dizer isso em saúde coletiva, gente, porque vocês vão lidar com isso aqui o tempo inteirinho, vocês vão lidar com isso aqui. E aí, você precisa orientar, de fato, a paciente, você precisa orientar a sua população, o indivíduo. Você não pode deixar a pessoa sair dali sem a informação necessária. Muito bem. Então, nós temos aí... E pior que tem muitas cidadezinhas assim, que não tem acesso, né, professora? Assim, não tem uma equipe dedicada a essa atenção. Por exemplo, nesse caso que você falou aí. Infelizmente, falta o acolhimento, falta a humanização. Tem um grupo que vai falar sobre isso, né? É iniquidade. Vamos pensar aqui, gente, por exemplo, resíduos de saúde. Ou vamos falar de lixo. Os problemas oriundos do lixo podem ser evitados? Pode. Se o prefeito ele não está evitando, ele está promovendo uma iniquidade em saúde. O que ele está fazendo? Ele está fazendo iniquidade em saúde, porque ele pode evitar. Mesmo porque já tem uma resolução para não ter lixões, as coletas de lixo têm que acontecer. Então, as doenças relacionadas ao lixo, elas podem ser evitadas. Metade das doenças, gente, entra em iniquidade. Certo? Metade das doenças, aí uns 80% é iniquidade em saúde. Elas poderiam ser evitadas. Mas, infelizmente, ocorre o quê? Injustiças. Vamos pensar no lixo. O pessoal ali vamos pegar, do Taquari, tem a mesma igualdade de coleta de lixo das pessoas que moram aqui no centro da cidade? Não tem. Então... falta equidade, né? Porque um dos princípios do SUS, na Lei 8080, é a equidade, né? Que tratar todo mundo igual, independente se é pobre, se é rico, né? Se não tem condição, se tem. Então, poderia ser as doenças que tem lá relacionadas ao lixo, lá no Taquari, poderiam ser evitadas. Se tivesse a coleta do lixo, né? Tem doenças que estão relacionadas realmente aos fatores de risco aqui. Mas tem outras que poderiam ser evitadas se não houvesse iniquidades em saúde. Professora, sim, vale ressaltar que, assim, tipo, a vulnerabilidade dos diversos segmentos sociais, ele contém riscos, tipo assim, ele contém risco por quê? Porque às vezes, tipo assim, o Taquari não tem asfalto, não tem, às vezes não tem lugar de esgoto. Iniquidade de saúde, né? Isso aí. Uhum. E, tipo assim, são territórios que também tipo, não é igual aqui, mas tem que ser igual, né? Tem que ser tratado igual, tem que ser asfaltado, tem que ter água limpa. É um direito daquela população ter um local digno de moradia, né? Então, o que acontece é o seguinte, infelizmente, gente, tudo é política. Por isso que é interessante nós da enfermagem ficarmos de olho nisso e não votarmos em pessoas, em políticos, demagogos, que não pensam nas questões dos determinantes sociais de saúde, que não entendem das desigualdades de saúde, que não entende o que é iniquidade em saúde, porque a maioria está só aí, não sei o que de coração, aqui é trabalhador. Gente, pois não, Jair. A senhora viu aí que a maioria dos candidatos a prefeito, as propostas é construir um hospital municipal? Não vi essa lástima, não. Foi a maioria, a Cíntia, o Lelis, tem uma mulher, tem outro cara, é o projeto lá de base piloto, é construir um hospital municipal. Eu vi. Não sou daí não, mas eu vi. Todos são um hospital municipal. Lástima. Investir em atenção básica.
abrir mais estratégia de saúde da família, fortalecer a base, contratar mais equipe, ampliar o acesso, eles não fazem não, né? Porque, olha, a gente daria menos orçamento, gasta menos. Oi. Aí o Lelis, ele até falou sobre isso, né? Essa questão, que ele falou que, no ponto de vista, entendeu? Não seria bom construir hospital, seria o melhor, era investir em mais equipes e mais concursos, capacitação. Aí, nessa parte, até apoiaria, entendeu? Só que, sei lá, de política a gente nunca sabe, né? É uma incerteza muito grande. Pelo menos tá falando a minha linguagem, eu já votaria nele, porque pelo menos o cara tá entendendo que se investir na atenção básica, gente, o tanto de emprego que ia ter para enfermagem, para técnico de enfermagem, ampliar isso aí. Mas aí também tem que ver a da atual prefeita também, ela também é muito boa, a proposta dela também. Mas eu não vi ainda. Eu sou muito imparcial em relação a isso também, que eu sou presidente de sessão, aí eu nem fico olhando isso também. Verdade. Tem que ser imparcial em relação a isso. É verdade. Gente, nós vamos para o intervalo agora, tá? Eu coloco lá no grupo o horário que a gente vai voltar, tá bom? Daqui um pouco a gente vamos para o intervalo e daqui um pouco a gente volta, tá bom? Guardem as dúvidas e as perguntas para a próxima etapa. Ok. Em té. Tô vendo aqui os fóruns. Thalita, já tem um fórum lá de dúvidas e perguntas.